Seu sacrifício foi por toda a humanidade, por todas as nossas desgraças e por tudo o que há em nossa natureza decaída. Foi redenção. Feche os olhos e imagine Jesus. Você vê um homem pálido, de cabelos castanhos e olhos gentis, vestido com uma túnica branca. Agora vou te contar algo que vai te assombrar pelo resto do dia. Essa imagem foi criada por pintores europeus há menos de 500 anos. A descrição original de Cristo, escrita séculos antes do livro do Apocalipse, retrata um ser ardendo em um fogo cósmico tão avassalador que os anjos caem à sua vista. Monges etíopes preservaram essa visão por 700 anos, e agora Mel Gibson está prestes a compartilhá-la com o mundo. A Bíblia que ninguém te contou. A maioria dos cristãos cresce acreditando que toda a palavra de Deus está em sua mesa de cabeceira. Se você for protestante, isso significa 66 livros. Se você for católico, receberá 73. Em todo caso, disseram-lhe que nada estava perdido e nada lhe estava escondido. No entanto, se você for às antigas terras altas da Etiópia, aos mosteiros esculpidos nas encostas das montanhas, acessíveis apenas por meio de cordas e usando somente as mãos nuas, encontrará a Bíblia, que consiste em 81 livros. Algumas tradições etíopes chegam a ter 88 elementos. Isto não é uma nota de rodapé insignificante, nem uma pequena divergência entre cientistas. É uma biblioteca inteira de escrituras que bilhões de cristãos nunca ouviram falar. Esses livros adicionais estão escritos em uma língua chamada Ge'ez. É uma das línguas literárias cristãs mais antigas da Terra. Foi usada para registrar as Sagradas Escrituras na mesma época em que Jerônimo traduzia a Vulgata Latina, no século IV. A Igreja Ortodoxa Etíope de Teuarredo tem suas raízes no rei Ezana do Império Aksumita por volta de 330 DC. Isso faz da Etiópia uma das nações cristãs mais antigas do mundo, mais antiga que a Inglaterra, mais antiga que a França, mais antiga que a Rússia, mais antiga que quase todos os países que se autodenominam cristãos hoje. Entre os livros preservados na Bíblia etíope, encontram-se alguns dos textos religiosos mais controversos e polêmicos da história da humanidade. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus e a Ascensão de Isaías. Os 3 livros dos Macabeus, que não têm nada em comum com os livros ocidentais dos Macabeus. Estas não são falsificações acidentais nem invenções posteriores. Esses são textos antigos que os primeiros cristãos liam, citavam e tratavam como escrituras sagradas. As pessoas que escreveram o Novo Testamento conheciam esses livros. Eles apelaram diretamente para eles. E então, pessoas poderosas decidiram que os crentes comuns nunca mais teriam permissão para lê-los. A pergunta é, por quê? E a resposta mudará tudo o que você pensa saber sobre Jesus Cristo. O Cristo que foi apagado. Na tradição etíope, Cristo é chamado de Exopher, que significa Senhor do Universo. Ele não é fraco. Ele não é gentil desde o início. Ele é avassalador. Seus cabelos brilham como fios de lã banhados de sol. Seus olhos ardem como fogo aprisionado em cristal. Seu rosto irradia um brilho que supera o de 1000 sóis, e ao mesmo tempo irradia uma paz infinita. Sua voz não se limita a pronunciar palavras. Isso ressoa em todas as dimensões. As montanhas tremem quando ele fala. Water se afasta ao ouvir suas ordens. Tanto anjos quanto demônios lhe obedecem desde o momento em que ele abre a boca. Nos ícones etíopes, Cristo é representado com pele escura e olhos grandes e penetrantes, rodeados por raios de luz dourada. Ele é simultaneamente humano e alienígena, acessível e aterrorizante, sensível e todo-poderoso. O cristianismo ocidental oferece um Jesus que primeiro te conforta e depois te desafia. O cristianismo etíope exige que você sinta a admiração antes de experimentar o conforto. Primeiro, você precisa entender quem está diante de você. A palavra viva, através da qual as palavras foram proferidas, e as galáxias surgiram antes de ousar chamá-lo de amigo. Não se trata de uma reinterpretação moderna. Este é o retrato original de Cristo, preservado por mais de 700 anos em mosteiros nas montanhas, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão mais suave, segura e fácil de usar. E existem provas irrefutáveis disso. A profecia que previa a revelação já existia antes mesmo da revelação. O livro de Enoque é provavelmente o texto religioso mais importante que a maioria das pessoas nunca leu. Este livro foi escrito séculos antes do nascimento de Cristo, provavelmente já em 300 a.C. Os cientistas confirmaram isso através da datação por radiocarbono dos manuscritos, do Mar Morto.
11 manuscritos aramaicos de Enoque foram encontrados na caverna 4 em Qumran. O próprio fragmento 4, Q201, data de entre 200 e 150 a.C. Este livro é inegavelmente antigo. O livro de Enoque está dividido em 5 partes principais. O livro dos vigilantes conta a história de anjos caídos que desceram à terra, tomaram esposas humanas e geraram uma enorme prole chamada Nefilim. O livro astronômico contém conhecimento detalhado sobre os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. É surpreendentemente preciso para a sua época. O livro das visões oníricas apresenta toda a história de Israel através de imagens simbólicas de animais. A carta de Enoque contém ensinamentos morais e profecias concernentes ao juízo final. Existem também parábolas, também chamadas de símiles, que contêm as descrições mais surpreendentes do Messias vindouro já escritas. O capítulo 46 do livro de Enoque descreve uma visão. E ali vi um que tinha a cabeça como a luz do dia, e a sua cabeça era branca como a lã, e com ele estava outra criatura cujo rosto tinha a aparência de um homem, e o seu rosto era cheio de graça, como o de um dos santos anjos. Essa figura é chamada de Filho do Homem, o escolhido e o juiz justo. Ele está sentado no trono da glória. Ele existia mesmo antes da criação. Ele julga toda a carne. Rios de fogo cercam seu tribunal, e anjos caem de joelhos. Agora abra o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, escrito por João de Patmos por volta de 95 d.C., muitos séculos depois de Enoque. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Em ambos os textos, as ligas são descritas como bronze polido refinado em um forno. Ambas descrevem uma voz semelhante ao rugido da água ou a um forte estrondo de trovão. Ambas as descrições mencionam olhos flamejantes e um rosto que irradia uma luz avassaladora. Paralelos não se referem a semelhanças vagas. São praticamente idênticas, palavra por palavra. Eis algo que a maioria das pessoas nunca aprenderá. A Epístola de Judas, que faz parte de todas as Bíblias cristãs do mundo, cita diretamente o livro de Enoque. Nos versículos 14 e 15 da Epístola de Judas, lemos: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos. Esta é uma citação quase exata de 1 Enoque, capítulo 1, versículo 9. Um dos autores do Novo Testamento tratou o livro de Enoque como profecia autorizada. Os primeiros padres da igreja, como Tertuliano por volta de 200 d.C., defenderam o Enoque como um livro sagrado. Assim, a questão crucial torna-se dolorosamente óbvia. Se as pessoas que de fato escreveram o Novo Testamento consideravam Enoque a palavra de Deus, então quem decidiu que não era? E por que eles tiraram isso de você? Os 7 céus e a descida cósmica. Se o livro de Enoque é a profecia perdida mais importante, então a ascensão de Isaías pode ser a história perdida mais perigosa. Este texto data do final do século I ou início do século II, sendo contemporâneo de alguns livros do Novo Testamento e possivelmente até mais antigo. E descreve algo que nenhum cristão ocidental jamais aprendeu na igreja. O profeta Isaías embarca numa jornada ascendente através de 7 reinos celestiais distintos. Cada paraíso é uma dimensão separada com seus próprios habitantes, seu próprio nível de glória divina e suas próprias leis de existência. No primeiro céu, os anjos governam os assuntos da terra. No segundo céu, os corpos celestes recebem instruções. O terceiro céu contém o paraíso e a árvore da vida. À medida que Isaías ascende a níveis mais elevados, cada um se torna mais magnífico, mais deslumbrantemente radiante, mais avassaladoramente belo que o anterior. Quando Isaías chega ao sexto céu, ele cai. Ele cai de bruços diante dos seres cuja glória é tão intensa que tudo o que viu nos 5 céus anteriores agora lhe parece escuridão em comparação. E nesse sexto céu, algo extraordinário está acontecendo. Não existem tronos. Todos os anjos são iguais. A hierarquia que existe nos céus inferiores simplesmente desaparece. Ele então vai para o 7º céu, um lugar onde nenhum ser criado pode sobreviver. E ali ele vê o amado, uma figura de poder luminoso, em comparação com a qual todos os anjos em todos os céus inferiores parecem uma sombra. Ali está a grande glória, que é Deus Pai. O anjo do Espírito Santo está lá. E entre eles está Cristo, preparando-se para fazer algo que mudará para sempre a estrutura da existência. Ele descerá, mas não da maneira que você imagina.
O texto descreve Cristo descendo por cada um dos 7 céus e em cada nível, diminuindo conscientemente a sua própria glória. No 6º céu, ele assume a forma de um anjo do 6º nível para que os seres de lá não o reconheçam. No 5º céu, ele se parece com um anjo de 5º grau. Ele encolhe constantemente, atravessa postos de controle divinos e até revela senhas nos portões de cada reino. Ao atravessar o firmamento, onde Satanás e seus demônios atuam, ele próprio assume a forma de um demônio para se mover sem ser notado. E quando ele finalmente chega à Terra, nascido como um bebê em Belém, nenhum anjo nos reinos inferiores tem ideia do que acabou de acontecer. Eles veem um bebê. Eles veem uma criança humana indefesa. Eles não fazem ideia de que nesta manjedoura reside o ser mais poderoso de todo o cosmos. Somente Deus Pai e o Espírito Santo conhecem a verdade. Esta é a maior missão secreta da história, escrita há quase 0 anos. Por que eles enterraram esses livros? No século IV, o imperador romano Constantino adotou o cristianismo e o transformou de um movimento clandestino perseguido na religião oficial do império mais poderoso da Terra. Mas o império precisa de unidade. Requer control. Você precisa de uma mensagem, uma autoridade e uma cadeia de comando. Não há necessidade de um conjunto de escrituras dizendo às pessoas comuns que a divindade já habita dentro delas e que elas não precisam de um sacerdote para ter acesso a Deus. O livro de Enoque ensina que as revelações divinas vêm diretamente por meio de viagens celestiais e não por canais religiosos autorizados. A ascensão de Isaías mostrou que qualquer pessoa podia receber uma visão divina sem a necessidade da permissão de um sacerdote. Os ensinamentos etíopes sobre a centelha divina interior afirmam que a salvação não é algo que se possa conquistar na igreja, mas algo que pode ser despertado dentro de cada um. Pense no que isso significa para uma instituição que lucra controlando o acesso a Deus. Por que alguém deveria pagar o dízimo se o reino dos céus já está dentro deles? Por que se confessar a um padre quando você pode comungar diretamente com Deus? Por que comprar indulgências, que a igreja medieval vendia como bilhetes literais para sair do purgatório, quando a salvação reside no despertar interior e não em um pagamento externo? O Papa Leão X aprovou formalmente a venda de indulgências em 1515, e vendedores profissionais como Johann Tetzel ficaram famosos por dizer que, assim que a moeda na caixa tilintava, uma alma retornava do purgatório. Não era espiritualidade. Era um modelo de negócios, e os textos etíopes ameaçavam destruí-lo em sua essência. Portanto, em 363 d.C., o Concílio de Laodiceia declarou que apenas os livros canônicos poderiam ser lidos nas igrejas, e o livro de Enoque não foi incluído nessa lista. Em 367 d.C., Atanásio de Alexandria publicou sua famosa 39ª Epístola Festiva, contendo a primeira lista precisa dos 27 livros do Novo Testamento que ainda usamos hoje. E textos como a Ascensão de Isaías foram considerados apócrifos e rejeitados. Jerônimo, ao traduzir sua Vulgata Latina por volta de 405 d.C., baseou-se deliberadamente no Antigo Testamento hebraico em vez da Septuaginta grega, o que restringiu ainda mais o conjunto de textos usados pelos primeiros cristãos. Mas a milhares de quilômetros ao sul, um grupo de monges não fazia ideia do que estava acontecendo. Os monges que salvaram tudo. Quando a expansão islâmica varreu o norte da África e o Oriente Médio no século VII, destruiu as rotas comerciais do Mediterrâneo que ligavam a Etiópia ao resto do mundo. A Etiópia tornou-se uma ilha, um reino cristão cercado por todos os lados por territórios muçulmanos, isolado dos concílios, debates, intrigas políticas e queimas de livros que estavam transformando o cristianismo na Europa. E assim, os monges etíopes simplesmente continuaram fazendo o que sempre fizeram. Eles continuaram reescrevendo seus escritos, cada um individualmente, incluindo os livros que Roma havia descartado. Esse processo foi extraordinário. Cada manuscrito levou meses para ser concluído. Os monges sentavam-se em pequenas salas chamadas scriptoria, iluminadas apenas por lamparinas de óleo, moldando cuidadosamente cada letra da escrita ge'ez com alfinetes de bambu. Eles mesmos preparavam suas tintas a partir de carvão e extratos de plantas. Eles mesmos preparavam o pergaminho a partir de pele de cabra, raspando e esticando-o à mão. Ao longo dos anos, esse trabalho fez com que eles perdessem a visão e sofressem curvatura irreversível da coluna vertebral. Mas eles o fizeram com alegria, porque acreditavam que estavam guardando a verdadeira palavra de Deus.
A evidência de sua dedicação é impressionante. Os Evangelhos de Garima, encontrados no mosteiro de Aba Garima, na região de Tigray, na Etiópia, foram datados por radiocarbono pela Universidade de Oxford entre 390 e 660 da.C. Isso faz com que estejam entre os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos do mundo. Contém 670 páginas em 2 volumes, repletas de ilustrações vibrantes e coloridas de cenas da vida de Cristo, preservadas em condições quase perfeitas por mais de 500 anos. Esses manuscritos nunca saíram do mosteiro. Quando as equipes de conservação chegaram para ajudar a restaurar os livros, tiveram que escalar o penhasco e montar seus equipamentos no pátio, porque os monges não permitiram que levassem os livros. Em novembro de 2020, durante o conflito na região de Tigray, monges do mosteiro esconderam fisicamente os evangelhos de Garima dos soldados eritreus para evitar sua destruição. Eles arriscaram suas vidas para proteger os manuscritos que seus antecessores haviam guardado por mais de 1 milênio e meio. Os cientistas estimam que existam atualmente mais de 500. 0 manuscritos preservados em igrejas e mosteiros etíopes em todo o país. O projeto da Biblioteca de Microfilmes de Manuscritos Etíopes microfilmou 238 manuscritos entre 1973 e 1994. Desde então, o Hill Museum and Manuscript Library digitalizou mais de 486 páginas de manuscritos. Cada nova descoberta confirma a mesma verdade. A Etiópia preservou o que o resto do mundo cristão teve que esquecer. E agora chegamos a Mel Gibson. E a razão pela qual tudo isso importa agora. Neste momento, Mel Gibson e o retorno do Cristo original. Em 2004, Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, que se tornou o filme religioso mais popular da história. Filmado em aramaico, latim e hebraico para manter total autenticidade. O filme arrecadou 611,9 milhões de dólares americanos em todo o mundo, com um orçamento de 30 milhões de dólares americanos. Durante 20 anos consecutivos, o filme foi o filme com classificação R de maior bilheteria nos Estados Unidos. Foi um terremoto cultural que comprovou que o público ansiava por uma visão autêntica e sem concessões da história cristã. Mas Gibson sempre dizia que A Paixão de Cristo era apenas metade da história. Ele trabalha na sequência, atualmente intitulada A Ressurreição de Cristo, há mais de 20 anos, e o que ele descreveu sobre o filme parece algo saído diretamente das páginas das escrituras etíopes. Durante o podcast Joe Rogan Experience, em 10 de janeiro de 2025, Gibson descreveu sua visão para o filme. Ele mencionou ter 2 roteiros. Uma era estrutural e convencional. O segundo ele chamou de viagem de ácido. Porque, explicou ele, você vai para outras dimensões. Você está no inferno. Você está assistindo à queda dos anjos. Ele descreveu como os grandes reinos lutam pelas almas da humanidade. Ele afirmou que a narrativa não seria linear e abrangeria eventos desde a queda dos anjos até a morte do último apóstolo. Este não é um filme de Páscoa tradicional. Esta é a ascensão de Isaías, retratada em uma tela IMAX. Os detalhes da produção confirmam a seriedade deste projeto. O filme A Ressurreição de Cristo está confirmado como sendo dividido em 2 partes e será distribuído pela Lionsgate. A parte 1 será lançada em 26 de março de 2027, Sexta-feira Santa. A parte 2 será lançada 40 dias depois, em 6 de maio de 2027, dia da Ascensão. O orçamento total é estimado entre 200 e 250 milhões de dólares. As filmagens acontecerão nos estúdios Cinecittà, em Roma, e terão duração de 11 meses, de outubro de 2025 a junho de 2026. O filme inteiro foi filmado com câmeras IMAX. Gibson convidou Randall Wallace, autor de Coração Valente, para coescrever o roteiro com seu irmão, Donald Gibson. Gibson claramente quer fazer este filme pensando no público global mais amplo possível. E se ele concretizar sua visão de anjos caídos, múltiplas dimensões, Cristo descendo pelos reinos da existência e uma batalha cósmica entre o céu e o inferno, então os espectadores em 2027 testemunharão algo escrito por monges nas terras altas da Etiópia há 17 séculos. Durante 700 anos, a visão de Cristo aguardou em silêncio. Sobreviveu à queda do Império Aksumita. Sobreviveu à expansão islâmica.
Sobreviveu ao colonialismo europeu. Ela sobreviveu aos esforços conscientes da instituição religiosa mais poderosa da história, que tinha como objetivo destruí-la para sempre. E sobreviveu graças a monges comuns que se sentavam em salas escuras e copiavam textos sagrados à mão, letra por letra, geração após geração, acreditando com absoluta certeza que o que estavam preservando era precioso e verdadeiro demais para ser deixado morrer. O que você acha desses textos etíopes antigos e do próximo filme de Gibson? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo, pois esta discussão está apenas começando.